E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje será sobre urbanização brasileira. Pessoal, tem uma pergunta para vocês. O que é urbanização? Aumento da população urbana. Aumento da população das cidades. Isso é o processo de urbanização de forma simplificada. E esse processo aqui no Brasil, ele começa a tornar-se mais intenso a partir de 1940. Né? Vale lembrar que nesse período o Brasil começa o seu processo de industrialização e nós podemos dizer que o processo de urbanização tem ligação direta com o processo de industrialização. Nesse momento, a população urbana do Brasil era de apenas 31%. A população rural, 69%. Ou seja, a população rural é muito superior. Só que isso muda drasticamente a partir de 1960, quando nós temos a população urbana superando a população rural no Brasil. Mas um detalhe, pessoal. Neste momento, apenas a região sudeste tem uma população urbana superior à população rural, certo? Em todas as outras 4 regiões, nós temos ainda uma população rural superior à população urbana, tá? Então isso quer dizer alguma coisa. Pessoal, Sudeste era a região mais industrializada. Consequentemente, tinha as cidades que atraíam mais pessoas. Então, por este motivo é que esse processo de urbanização foi mais intenso nessa região, ok? Outra coisa importante, pessoal. Qual o momento que se inverteu aquele dado inicial, né, que era 31% urbano e 69% rural? A partir da década de 90. Aí nós temos a inversão, certo? Década de 90, pessoal, a população urbana já consegue passar de 75%. Pessoal, e aí a gente vê o Brasil passando por um processo de transição, certo? De agroexportador para urbano industrial. É claro que o setor primário permanece sendo muito importante para a economia brasileira, mas a população do país, ela começa a ser mais urbana e boa parte dela ligada ao setor industrial, certo? E ao setor de serviços, que é muito forte nas cidades, beleza? Ô professor, mas me tira uma dúvida. Então quer dizer que o principal motivo que levou as pessoas a saírem do campo para a cidade foi a industrialização da cidade? E aí nós podemos dizer, pessoal, que não. A industrialização da cidade foi um dos elementos, um dos fatores que contribuiu para esse aumento considerável da população urbana. Mas nós tivemos também uma má distribuição de terras no campo, que é uma característica do Brasil. Baixos investimentos. Quando começaram a investir mais na cidade, deixaram de investir de certa forma no campo, no setor produtivo. E aí nós temos o quê? A abertura de linha de crédito para o produtor rural, mas o produtor rural que é beneficiado por essa linha de crédito é o da grande propriedade, das grandes propriedades. E o da pequena? E o da média propriedade? Esse não consegue receber esses créditos muitas vezes. E isso acaba que esse produtor não tem outra saída a não ser vender o seu pedaço de terra e ir embora para a cidade e tentar uma outra oportunidade, certo? Outro detalhe, pessoal, que acabou interferindo nesse processo é que houve a incorporação de tecnologia no campo. Então, essa revolução industrial que estava acontecendo na cidade, ela também vai chegar no campo, né, com a revolução tecnológica. Então, eu tenho máquinas lá na cidade, mas chegam máquinas no campo. E essas máquinas no campo conseguem realizar uma atividade rápida, substituindo uma grande mão de obra humana. E aí, essa mão de obra humana, que agora é desempregada, não tem uma outra opção. E acaba também indo para as cidades. E aí nós temos a chamada pressão demográfica sobre a terra e, consequentemente, uma ampliação do processo chamado de êxodo rural. Outro detalhe, pessoal, é que o Brasil é um país hoje urbano, certo?
mas a nossa taxa de urbanização ela supera os 80%. Na Europa, a maioria dos países não supera 75%. Por que essa diferença toda? E aí a gente entra nas políticas de estímulo para a permanência do homem no campo. Pessoal, no Brasil, nós por muito tempo não tivemos essas políticas para incentivar que o homem do campo permanecesse trabalhando e produzindo, sem ter essa mudança de um espaço para outro. E isso acabou ampliando ainda mais o processo de urbanização. Na Europa, como há um investimento muito forte no campo e cria-se toda uma infraestrutura para que o homem permaneça no campo, então a taxa de urbanização deles tende a ser menor. Então, pessoal, além do processo de industrialização, nós podemos citar vários outros que contribuíram para esse processo de crescimento da população urbana, certo? E aí, entre eles está, de cidade sendo sinônimo de novo, de civilizado. Nós podemos citar também o fato de a cidade ela ter uma infraestrutura e uma observação. O homem do campo conhecia toda essa infraestrutura por meio do rádio, por meio da TV. Então ele queria ter acesso a toda aquela tecnologia, todas aquelas inovações que tinha na cidade, mas que não tinha chegado ainda no campo, certo? Tinha também, pessoal, a estrutura injusta, a estrutura fundiária injusta, né? As terras sendo concentradas nas mãos de poucos. E normalmente as melhores terras estavam concentradas nas mãos desses grandes latifundiários. Sem falar na questão da mecanização, que já foi citada anteriormente. Então, todos esses pontos aí motivaram esse aumento da população na área urbana em detrimento da área rural, tá? Pessoal, o Brasil, assim como qualquer outro país, ele vai possuir uma rede e uma hierarquia urbana, certo? Lembrando que a rede seria todos os elementos que fazem com que uma cidade possa se interligar a outra, né? Isso seria uma rede urbana. E essa rede urbana, a gente pode pegar, por exemplo, os meios de transporte, né? E os meios de comunicação. Como as cidades são interligadas, né? Cidades com uma densidade maior, com a rede mais densa, são cidades normalmente mais desenvolvidas. Com a rede menos densa, cidades menos desenvolvidas com menor poder de influência. Aí a gente entra na hierarquia urbana, onde eu vou ter cidades que vão ser subordinadas a outras. Logo, vou ter cidades que influenciam, que são as grandes influenciadoras. E, para definir essa hierarquia, o IBGE lançou um atlas, foi o Atlas Nacional do Brasil, foi publicado no ano 2000, que classificou as cidades, né, em grupos hierárquicos de acordo com seu poder de influência. Sendo que o primeiro grupo corresponde à grande metrópole nacional, que também é conhecido como cidade global, certo? Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, metrópole nacional, seguido de metrópole regional, centro-regional, Centro Subregional 1 e Centro Subregional 2. Então, todas as cidades do país, as mais de 5.000 cidades, elas são classificadas nesses grupos. E aí, pessoal, nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, sendo essa grande metrópole nacional, né? As cidades do Rio de Janeiro e de Brasília, sendo classificadas como metrópole nacional, né? Porque a grande é São Paulo. Então, metrópole nacional. Metrópolis regional, aí nós temos Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Manaus, Belém, enfim, né, uma quantidade um pouco maior, porque são cidades que têm uma influência forte dentro da região que elas fazem parte, certo? E nós temos as outras cidades com importância um pouco menor devido à questão de influência, certo? Como o Centro Subregional 1, Centro Subregional 2. Então, esse crescimento desordenado dos centros urbanos acaba que gera uma infinidade de problemas. E aí, primeiro, eu tenho, a partir da década de 90, né, uma diminuição na qualidade de vida da população das cidades. Por quê? Porque essas cidades estão inchadas. E aí uma infinidade de problemas surgem. Problemas estes nas áreas de habitação, saúde, educação,
segurança, saneamento básico, né? Então, aumenta-se a violência, eu não tenho uma coleta de lixo que consegue chegar a todos, eu não tenho uma rede de hospitais e escolas que consegue também chegar a todos, e aí a cidade ela não consegue oferecer os serviços adequados à sua população. Por quê? Porque eu tenho pessoas demais no espaço, e essas pessoas chegaram num espaço de tempo em que muitas vezes não deu para que houvesse um planejamento eficiente. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, né, em mais uma aula. Esqueci de encerrar lá, mas eu estou encerrando agora. E até a próxima. Um cheiro no coração, um abraço e tchau.